Muito bem, galera, nós estamos aqui, não presencialmente, porque Deus sabe todas as coisas, mas nós temos a oportunidade de estarmos conectados, e é muito bom ter vocês conectados juntamente conosco. Nós nos preparamos para realizar uma atividade diferente, mas nós entendemos que aquele que nos conduz é Cristo. Então estamos aqui, diante desse momento, em obediência, porque nós devemos obedecer, não é verdade? Bom, o nosso tema de hoje, no qual nós vamos fazer uma reflexão, para você que acompanha a nossa página, você viu lá. A pergunta é, quem você tem seguido? No nosso Instagram, fizemos até algumas enquetes, temos umas olhadinhas, quais foram os resultados. Obrigada por você ter participado conosco. A participação de vocês é muito importante. E olhando lá os resultados, no qual eu também participei da enquete, tinha várias perguntas. E é claro que quando nós começamos a responder tudo aquilo, a gente já começa assim, respondendo aquilo que nós cremos que é o ideal. Nem sempre é a realidade, mas nós sabemos o que é ideal. Porque nós temos conhecimento daquilo que é bom para nós, não é verdade? Bom, eu fiquei assim curiosa e fui pesquisar no Dr. Google qual era a sugestão que ele me daria para mim seguir pessoas. Falei assim, sugestões para selecionar seguidores, mas para me estar seguindo. Achei muito interessante. Quando eu comecei a pesquisar, os primeiros anúncios que vieram de compras. Falei assim, mas será que eu coloquei certo aqui, né? Fui lá, olhei novamente, me sugeriram de como que eu podia fazer para comprar seguidores. E essa não era a minha pergunta. E estava lá, se você quiser comprar tantos % dos seus seguidores, se você tiver interesse em engajamento, falei, opa! E aí mais para baixo veio as pesquisas do qual eu tinha perguntado, né? De como eu poderia selecionar as pessoas para eu estar seguindo. Olha como que está o andamento da nossa comunidade hoje. As pessoas têm muita preocupação de quantas pessoas estão seguindo ela. E algumas vezes a gente percebe que não tem uma boa seleção para as pessoas que elas estão seguindo. Então eu comecei a pesquisar lá e quando eu vi que várias dicas até de você comprar os seus seguidores, ele vai caber muito bem para a reflexão nossa de hoje. Quando eu estava lendo esse texto na segunda-feira, Deus falou tão fortemente ao meu coração, eu falei Anderson, esse é um texto que eu gostaria de compartilhar, né, para a juventude. E ele falou, então você quer? Eu falei assim, eu quero. Eu aceito esse desafio, estava fervendo no meu coração. Porque quando eu estava lendo esse texto, uma palavra assim, brilhou os meus olhos, que era seguir. Falei, eu quero, né, expressar o que esse texto tem falado no meu coração. E é isso que é incrível na palavra de Deus. São textos no qual nós já conhecemos e sempre Deus tem falado conosco. É uma palavra viva, né? Sempre tem novidades para a gente poder estar aprendendo com essa palavra de Deus. Então, o texto que nós escolhemos para trabalhar hoje, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, mesmo que você está na sua casa, que agora você parasse para guardar esse tempo para você estar acompanhando a palavra. Ou liga o seu celular, se você estiver assistindo por um outro meio, mas acompanhe a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de João, João capítulo 3. Vai falar sobre Jesus e Nicodemos. Então, João capítulo 3. Vamos juntos? Começa assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Então, aqui fala de Nicodemos, não era um homem simples, ele era um fariseu, um líder. Então, ele estava assim, dentro da sociedade, num patamar diferente de todos os demais. Era uma pessoa assim, que tinha o privilégio de estar estudando, conhecia as Escrituras, conhecia o Antigo Testamento e andava com outros homens que também tinham oportunidade de estar estudando. Sabe aquela pessoa que quando você tem dúvidas, você fica pensando, onde eu vou perguntar? Essa era uma pessoa que as pessoas iam atrás para tirar dúvidas, para observar como era a sua vida. Eram homens bons, corretos, honestos, homens onde a sociedade, as outras pessoas queriam se espelhar nele. Eram homens bons. E Nicodemos era um líder. E então, Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus, porque quando Jesus estava na terra, os seus ensinamentos, os seus milagres, as pessoas comentavam sobre tudo isso.
E isso foi chegando nesses líderes. E assim, de início havia uma resistência. Mas quem é esse Jesus? Como é que Jesus veio de uma maneira tão simples, né? E as pessoas começaram a incomodar. Mas Nicodemos começou a entender e olhar Jesus com outro olhar. Esses milagres que as pessoas estão comentando, esse ensinamento, o que Jesus está fazendo, não, tem alguma coisa diferente. E eu quero ver isso e tirar as minhas dúvidas. E então Nicodemos se organiza, se planeja para encontrar Jesus. Vamos lá, versículo 2. Uma noite ele foi visitar Jesus. Interessante. Ele não foi durante o dia. E durante a noite as pessoas não tinham esse costume de ficar saindo de casa, fazendo visitas. Mas Nicodemos escolheu o período da noite para ir encontrar Jesus. Fico imaginando essa cena, Nicodemos saindo da sua casa para encontrar Jesus sozinho. Acho que assim, observando para todos os lados, que ninguém estava vendo ele. E ele foi ao encontro de Jesus à noite. E lá ele encontra Jesus. Imaginando assim, a surpresa, ele conseguiu encontrar Jesus e ao mesmo tempo olhando de um lado, olhando do outro lado, notando e percebendo que não tinha ninguém observando ele. Vamos lá, continuando no versículo 2. Então Nicodemos chega para Jesus e diz: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres de Deus se não estiver com ele. Nicodemos aqui reconhece que Jesus provavelmente vinha algo de Deus, porque o que ele fazia não era do ser humano simples, tinha que ter Deus envolvido em tudo aquilo ali. E ele chega de uma maneira muito respeitosa para Jesus, dizendo: Rabi, meu mestre, e lança essa pergunta. Interessante que, qual foi a resposta de Jesus para tudo isso? Versículo 3, Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, quando Jesus respondeu aqui, Jesus não respondeu a pergunta de Nicodemos. Na verdade, deixou uma outra coisa no ar. Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer. Mesmo Nicodemos conhecendo as Escrituras, conhecendo o Antigo Testamento, Nicodemos começou a se sentir desconfortável ali. Jesus estava falando de algo e Nicodemos tentando entender. Vamos continuar. Aí Nicodemos perguntou, né? Como assim nascer de novo? Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Claro que Nicodemos não estava imaginando essa cena de voltar para a barriga. Mas ele lançou uma outra pergunta para Jesus. E Jesus continuou essa resposta. E novamente deixando Nicodemos bem desconfortável, porque Jesus estava ali apertando Nicodemos. Jesus diz: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Eu fico imaginando a cara de Nicodemos, sabe? Franzindo a testa assim, olhando para Jesus, tentando entender qual é o recado que Jesus está deixando para ele. E ali Jesus começa a explicar para Nicodemos que a pessoa precisa ser transformada de dentro para fora. Nicodemos, ele tinha o conhecimento. Nicodemos era dito como um homem bom, um homem respeitável, um homem que fazia as coisas corretas, um homem que conhecia Deus na palavra, um homem que andava com outras pessoas que conheciam Deus. Mas Jesus está aqui indagando que todos precisam nascer de novo. Todos precisam viver essa transformação de dentro para fora. E ali Nicodemos, ouvindo aquilo que Jesus estava falando, eu fico imaginando, porque Nicodemos, ele tinha muito orgulho da posição dele. Ele sentia assim uma maneira muito privilegiada de estar dentro de um grupo onde eles conheciam todo aquele conhecimento. É igual quando a gente pensa assim, igual quando você respondeu lá no Insta,
Você provavelmente respondeu aquilo que você sabe o que é certo. Porque na maioria das vezes nós sabemos o que é certo e o que é ideal. Mas na hora de praticar, e às vezes de exercer, a gente fazemos outras escolhas. E aqui Nicodemos começou a absorver tudo isso que Jesus estava falando para ele. E aí Jesus falou assim, mas você que é mestre, você que é conhecedor, como assim você não está entendendo? Aí Jesus usa um exemplo de uma parte da história, lá do Antigo Testamento, no qual Nicodemos já conhecia, para falar de tudo aquilo que Jesus estava querendo ensinar para Nicodemos. E então ele começa, lá no versículo 9, ele fala, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, o Senhor é o professor do povo de Israel, não está entendendo isso? Pois eu afirmo, Senhor, que isto é verdade. Mas nós falamos daquilo que sabemos e contamos, o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Mas se vocês creem quando fala as coisas deste mundo, como vão crer se fala das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Aquele grupo de estudiosos tinha muita dificuldade em entender tudo isso que Jesus estava pregando. E então Jesus usou um exemplo para Nicodemos lá do Antigo Testamento sobre Moisés. Quando Moisés, líder ali daquele povo, em vários momentos Moisés, quando estava liderando, aquele povo se revoltou, murmurava, reclamava, e o tempo todo Moisés clamando para Deus, né? Perdoa esse povo não sabe o que está falando, né? E um dos momentos, o povo reclamou tanto de tudo aquilo que Deus estava oferecendo, porque eles ficavam sempre lembrando do passado. Então Deus enviou para eles um castigo, que veio que serpentes andando no acampamento, e as pessoas que eram atingidas por essas serpentes, elas morriam. E novamente Moisés clamou a Deus por aquele povo. Então Deus deu uma orientação para aquele povo. Pediu para que Moisés levantasse uma estátua de serpente, levantasse ela. E todas as pessoas que crescem, quando olhassem para aquela estátua, elas não morreriam. Elas tinham que olhar, crer e obedecer aquela orientação. Essas pessoas não morreriam. E então, Jesus continua falando para Nicodemos. Acompanha lá, ó, versículo 14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Jesus deixou-lhe um exemplo lá do Antigo Testamento, porque toda a palavra do Antigo Testamento já foi pronunciada e afirmava a vinda do Messias, afirmava de como seria, que Jesus viria. E aqui ele pega o exemplo lá do Antigo Testamento que aconteceu com Moisés, que Jesus ele ia ser levantado, uma cruz. Né? E todo aquele que olhasse, que cresce em tudo aquilo, ia ser liberto, ia ser salvo. E Nicodemos ouvindo tudo aquilo ali, processando tudo aquilo lá, porque ia assim, além do que ele já entendia da palavra. E Jesus ali insistindo que precisava dessa transformação de dentro para fora. Porque a salvação ela é necessária para todas as pessoas. Independente se é uma pessoa boa ou não, se é uma pessoa que tem conhecimento ou não, ela é para todas as pessoas. E Jesus continua no versículo 16, que é um versículo muito conhecido por todos. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho único, para que todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus havia enviado Jesus, o seu único Filho, para que viesse na terra para receber o castigo dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados e para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada. Nicodemos ouvindo tudo isso, processando a palavra que Jesus deixou para ele. Você pode perguntar, mas tia Gra, né, por que nós devemos nascer de novo? A Bíblia deixa várias evidências, mas eu queria destacar 3. Por que nós devemos nascer de novo? Primeiro, porque o nosso coração, ele tem a inclinação para o pecado. Ele tem a inclinação de nós agirmos contra a vontade de Deus.
Então nós precisamos ser transformados de dentro para fora, porque sozinhos nós não vamos conseguir vencer o pecado. Você pode tentar, você pode lutar, você fala assim, nossa, você é uma pessoa boa. Não, sozinho você não consegue. Jesus precisou vir para fazer isso no seu lugar. Segunda coisa, é que sem o novo nascimento, aqui Jesus disse, você não pode ver o reino de Deus, nem aqui nem no céu. Você precisa nascer de novo para você entender e viver o reino de Deus na sua vida. E porque é uma ordem expressa de Jesus na palavra. Você precisa nascer de novo. E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Se você for estudar, aqui logo os capítulos bem perto, aqui desse episódio, você vê que Jesus falou de várias maneiras. Falou com outras pessoas de maneiras diferentes. Mas Nicodemos, ele estava numa posição que ele tinha conhecimento. E para ele estava tudo resolvido. E aí Deus foi aprofundando na palavra, usando o trecho da palavra do Antigo Testamento para falar ao coração de Nicodemos. Muitas vezes a gente se depara em momentos que nós conhecemos a palavra, participamos de ministérios, ajudamos, colaboramos, lemos vários livros cristãos, sabendo do que é certo, do que é errado, e você está ali, nossa, eu sou uma pessoa muito boa, nossa, como eu tenho crescido. Mas se você não viveu sua experiência de ser transformado por dentro para fora, de nada vale. Vai ficar só como conhecimento. E o que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus fez enviando Jesus, o seu único filho, para receber o castigo dos nossos pecados, é mais do que isso. É para que você seja transformado, é para que você venha ser salvo e viver uma vida transformada no Senhor. É para que você venha entender o que é o reino de Deus. Vai além das suas forças, vai além do teu sacrifício, vai além do teu conhecimento. Vai no quando nós cremos quem é Jesus, recebemos essa palavra, entendemos que Ele é nosso Senhor e Salvador. E aí nós podemos participar de uma vida juntamente com Deus, participando da família dEle. Vai algo além do nosso intelectual, além do nosso conhecimento, vai algo profundo, que Deus deseja para mim e deseja para você. Aqui, se for continuar a história, nós não sabemos o que aconteceu com Nicodemos. Ele ouviu tudo aquilo, Jesus foi apertando, foi falando com palavras difíceis, usando ali, combatendo todo o conhecimento que Nicodemos tinha. Nicodemos foi embora. E nós não sabemos, e aí, né? Será que Nicodemos caiu de joelho? Ele falou, nossa, Jesus, agora entendi, né? Eu tenho muito conhecimento, mas eu preciso do Senhor. A palavra de Deus não fala. Mas mais para frente, o que assim mexeu comigo na segunda-feira, mesmo sendo um texto que eu conheço tanto, é que Nicodemos decidiu ser um seguidor de Jesus. Mas como assim, né? Como que nós sabemos que Nicodemos decidiu ser um seguidor de Jesus? Acompanhe um pouquinho mais lá à frente o livro de João. João capítulo 19. Vamos lá, João capítulo 19. Vai ter uma evidência que Nicodemos decidiu ser um seguidor de Jesus. Porque quando nós seguimos Jesus, a nossa vida ela é transformada. Vamos lá? João capítulo 19, versículo... Eu vou ler do 38 ao 39, só para a gente entrar no contexto. Então, foi o sepultamento de Jesus. Jesus havia já passado pelo sacrifício. Jesus tinha sido crucificado. Ele foi morto naquela cruz. E glória a Deus, Jesus não ficou morto naquela cruz. Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor, porque Ele é o Filho de Deus. Então, no sepultamento de Jesus, lá no versículo 38, depois de que aconteceu, disse José da cidade de Arimateia. Ele pediu licença para Pilatos e para levar o corpo de Jesus. José era um seguidor de Jesus, mas era em segredo, porque ele tinha muito medo dos líderes de judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Olha o versículo 39. Mas Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, ele foi com José. Levou 35 quilos de mistura, de aloes, de mirra, tudo que precisava. Ele foi e já se expôs. Ele já não estava preocupado com quem estava observando ele. Porque agora ele era um seguidor de Jesus.
Ele não estava preocupado quem estaria vendo ali, ele não estava mais olhando para o lado, será que tem alguém aqui me vendo, né? Porque o que eles vão achar de mim? Nicodemos já não estava mais preocupado, porque Nicodemos passou pelo processo de ser transformado por Jesus, de viver essa transformação, de nascer de novo. Nicodemos se tornou um seguidor de Jesus. Glória a Deus, né? Porque quando nós temos a vida transformada, nós não conseguimos viver em segredo. Nós nem queremos esconder aquilo que aconteceu com a nossa vida. Minha pergunta é, você é um seguidor de Jesus? Ou você é um conhecedor da palavra? Às vezes você conhece a palavra, você participa das atividades, você participa do ministério, você lê a Bíblia, nossa, você gosta de ler livros. Mas minha pergunta é, você é um seguidor de Jesus? Porque quando nós tornamos seguidores de Jesus, quando nós somos transformados, vamos entrar no contexto da rede social. Quando você vai procurar os seus seguidores, ou quando as pessoas estão te seguindo, você quer que as pessoas te notem. A gente usa várias maneiras, a gente estuda, baixa até aplicativos para entrar, para associar e melhorar as nossas redes sociais. Usamos filtros, pensamos em engajamentos, organizamos até horário. Nossa, tal horário eu vou postar porque vai ter mais seguidores, mais visualizações. Toda a nossa preocupação é diferente. Mas vou te falar que quando nós tornamos seguidores de Jesus, a gente não se preocupa mais com o que a sociedade está achando de nós. Você não está mais preocupado quando uma pessoa olha certa atitude sua, como seguidora de Jesus, o que elas vão achar. Porque o que houve aqui dentro não se compara ao que o mundo oferece. Lá no nosso Insta, bem assim na divulgação, estava lá assim a rede social aberta e a setinha procurando, né? No mundo, tum, acertou Jesus. Quando você é seguidor de Jesus, você nem erra. Porque você tem evidências, você sabe aquilo que Jesus fez por você. Então, que você possa ser um seguidor de Jesus. Se você está tendo muita dificuldade, eu quero dizer, será que você passou por esse momento de transformação? Se você ainda não entendeu essa transformação na sua vida, eu quero que você reflita sobre isso. Você precisa entender o que Jesus fez por você. Você precisa entender aquilo que Deus fez por você, o amor tão grande que Deus tem pela sua vida, de ter enviado Jesus para receber o castigo dos teus pecados. Você precisa crer nisso. Você precisa aceitar isso na sua vida e ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Terminando, eu queria deixar umas dicas aqui. Se você não passou por esse momento, lembre que você tem um livre acesso a Deus em todos os momentos. Chega isso e fala, olha Senhor, eu não sei se eu vivenciei esse momento. Chega e fala para Deus. Deus não está longe. Deus está perto de você. Deus tem interesse em ouvir. Fala, Senhor, eu acho que eu queria viver essa transformação de dentro para fora, de uma maneira que eu realmente entendo que é seguir o Senhor. Você pode abrir a sua boca, você pode falar com o Senhor em todos os momentos. Porque um seguidor de Jesus, quando você se torna, você não curte qualquer post. Você não sai curtindo tudo aquilo que os seus olhos veem nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Não é você faz algo assim sempre pensando, né? E se organizando. Nossa, eu sou um seguidor de Cristo. Você como um seguidor de Jesus, você não é influenciado por influencers da vida. Nossa, não, mas esse influencer aqui, ele é top, ele faz algumas atividades que eu gosto, que eu tenho interesse. Não, você foi influenciado pela palavra. Quando você é seguidor de Jesus, você é influenciado por aquilo que Deus fez por você. Quando você é um seguidor de Jesus, você não tem nem dúvida se você apoia ou não apoia alguns movimentos, algumas ideologias. Coisas confusas não vão entrar em você. Ah, mas eu sei que está errado, mas as pessoas estão sofrendo, acho que eu vou ajudar. Não. Você, como seguidor de Jesus, você quer que outras pessoas conheçam e passem por esse processo de transformação. Esse processo de transformação. Você, como seguidor de Jesus, você não fica se permitindo ser comprado. Né? Você não fica se permitindo as pessoas comprarem para você estar seguindo elas. Porque você já foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Jesus por você. Então você não está
não sai permitindo aí serem comprados por outras pessoas. Como seguidor de Jesus, você não sai se escondendo. Você não vai se preocupando e olhando para o lado quem está te vendo e quem não está te vendo quando você está exercendo aquilo que Deus tem para você. Como seguidor de Jesus, você procura seguir outras pessoas que seguem Jesus. Essa é a tua preocupação, seguir outras pessoas que também seguem Jesus. E aí você não fica contente só com isso. Porque como seguidor de Jesus, você deseja que outras pessoas conheçam essa boa notícia de ser transformado por aquilo que Jesus fez pela vida dela também. Então você também é um portador das boas notícias da palavra de Deus. Então que nós possamos ser seguidores de Jesus e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque uma coisa eu vou dizer, quando nós somos transformados, a gente não consegue encontrar alegria em outro lugar. Nós não conseguimos encontrar satisfação em outros momentos, a não ser estar na presença de Deus. Amém? Gostaria agora de chamar o Ricardo. Ele vai contar um breve testemunho de como que ele foi esse processo de transformação na vida dele. Olá pessoal, eu espero que você esteja sendo abençoado por essa palavra. Eu sou Ricardo Filho e com o intuito de abençoar a sua vida e te incentivar de forma prática, eu quero contar um pouco da minha história e da minha caminhada com Cristo. Eu nasci em um lar cristão, ouvi sobre o amor de Cristo, sobre quem é Jesus e todas as suas façanhas, tudo aquilo que Ele fez durante toda a minha infância. E vivendo dentro da igreja, crescendo, chegando na minha adolescência, no momento onde você se depara com as influências dos amigos, a influência que você encontra na escola, existe um conflito entre aquilo que o mundo vai dizer e aquilo que Deus falou através das pessoas dentro da sua casa ou dentro da sua igreja. E por muitas vezes eu tomei decisões erradas, onde eu preferi, sabendo que aquilo era errado, tomar as decisões erradas e seguir pelo caminho de pecado, por influência daqueles no qual eu estava seguindo os amigos, seguindo a influência do mundo, e não a influência de Cristo, não seguindo Jesus. Mas Deus usou um casal de amigos meus, que Deus falou nitidamente através deles, que o caminho que eu estava seguindo, o caminho que eu estava tomando para a minha vida, era um caminho totalmente contrário àquilo que eu sabia que era verdade, que era sobre o amor de Cristo, sobre quem Ele era, e principalmente sobre o que Ele gostaria de fazer através da minha vida. Então, entendendo isso, que um Deus gigante, Ele entregou aquilo que era de mais precioso por mim, que era o seu Filho, e me fazendo poder segui-lo, e poder ser visto como Ele é visto, isso girou a chave na minha cabeça, porque eu percebi que um Deus gigante tinha feito tanta coisa por mim, e eu estava seguindo outras pessoas, estava seguindo uma outra verdade. Uma outra verdade não, na verdade eu estava seguindo uma mentira. E nesse momento eu entendi que eu deveria voltar a seguir Cristo. Eu deveria seguir tudo aquilo que Ele estava propondo para mim. Porque a palavra é clara quando ela diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A gente vai ter dificuldades, nós vamos ter aflições, mas ser um seguidor de Cristo é incontáveis vezes maior e mais precioso do que você está seguindo um caminho do mundo. Porque o seguidor de Cristo sabe que ele tem amparo nos momentos ruins e nos momentos bons. E ser um seguidor de Cristo faz com que você apareça para todo mundo. Não a sua imagem, mas a imagem de Jesus em você. Porque Ele transforma a sua vida e quem você é. É isso. Isso aí. O meu testemunho também é meio semelhante com o do Ricardo. Quando eu nasci, eu também nasci na igreja. Já nasci desde pequenininha, desde a barriga da minha mãe. Já estou trabalhando também, né? Trabalhando não, né? Mas já estava presente. Meus pais são pastores, para quem não sabe. Então, desde criança, desde bebê, estou sempre trabalhando com eles. Sempre estou junto com eles nessa caminhada, nesse ministério. Então, o que eu pensava quando eu era menor? Por eu estar ajudando os meus pais, estou lendo a Bíblia todo dia, estou top da galáxia. Mas não, quando realmente eu entendi
que para isso valer de algo, valer a pena mesmo, que eu tinha que ter uma transformação de dentro para fora. Não adiantava os outros estarem vendo que eu estou fazendo algo, não adiantava até mesmo eu olhar para mim e falar, nossa, estou mandando bem, estou trabalhando, estou ajudando, estou servindo. O que realmente importava era aquela transformação de dentro para fora. E quando realmente eu entendi isso, e eu me permiti ser transformada pelo Espírito Santo, aí sim, começou a valer a pena todo o meu esforço.